eu já entendi que a população caraivense tem umas particularidades bem específicas de demandas, né? Tanto pela questão geográfica que tu bem trouxe, e pesquisando, eu ainda não conheço Caraíva, né? E conhecendo um pouco mais, ainda que à distância, tanto do trabalho de vocês quanto da população, eu tenho a impressão de que a gente fala de uma população muito próxima da população indígena, me corrija se eu estiver errado, descendentes diretos de comunidades indígenas aí de região, que passam por situações diversas de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade social, vulnerabilidade na saúde, vulnerabilidade geográfica, vulnerabilidade mental, em alguns casos. E vocês, né, no meio disso tudo, assim, porque a gente tem Carolinas, a gente tem Marias, Joãos, Pedros, que decidem, de alguma forma, dedicar as suas vidas, profissionalmente falando, ao trabalho da ONG Caraíva Viva. Como que é no dia a dia, Carol? Tanto para ti, quanto com a impressão que tu tem com a tua equipe, que pelo que eu me lembro, confirma para mim, são mais de 20 pessoas, ou próximo de 20 pessoas. Como que é essa estrutura de vocês para cuidar do colaborador da ONG Caraíva Viva, né? Cuidar de quem está cuidando, né? Cuidar de quem está aí se dispondo a acolher e receber crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas que estão por aí passando por tantas condições difíceis. E aí, vocês se colocando, né, em uma situação diferente da situação de conforto que no teu caso, por exemplo, tu teria morando em São Paulo, é óbvio que tem vários benefícios de morar em Caraíva, né, gente? Deve ser um lugar incrível pelo que eu venho vendo aí por aqui. Mas o trabalho de vocês me parece ser um trabalho que pode comprometer bastante a saúde, o fato de quem está se colocando aí, né? Então, como que tu visualiza assim a condição de saúde da tua equipe hoje, por exemplo? Uma das coisas quando a gente convida, né, as pessoas a trabalharem na Caraíva Viva, tem muita gente que chega aqui e fala, quero tanto trabalhar, morar aí. Uma das primeiras coisas que eu falo é, a partir do momento que você entra na instituição, você vai ser, a gente fala que é carimbado mesmo, como um representante da ONG, e a partir daí você esteja na praia à noite, no forró, dançando, você é um representante da ONG. Então, aqui, por ser um vilarejo pequeno, a gente não consegue desligar. Então, quem tem a decisão de trabalhar na Caraíva Viva, né, a equipe nossa, ela está 24 horas atuando como um profissional da instituição. Todo mundo que está aqui está na instituição porque realmente ama, não deixa de ser uma fonte de renda, é uma estabilidade. A Caraíva Viva já tem uma estabilidade, né, que a gente consegue garantir, remunerar os profissionais que estão aqui. A gente tem voluntários também, mas os profissionais eles são remunerados, mas ao mesmo tempo é realmente um peso. Qual é hoje o maior desafio, pensando em saúde, de se trabalhar na ONG Caraíva Viva? Vamos lá. De ser Carolina, de ser as pessoas que estão aí, né? Lembrando, para contextualizar aqui, a grande missão do Projeto Cura é conseguir, de fato, olhar para as pessoas que estão lá na linha de frente, cuidando de quem está em situação de vulnerabilidade social, que, de modo geral, são pessoas que ou trabalham como voluntários ou têm um salário, mas que não dá com esse salário para acessar a saúde, para cuidar de si. Esse salário acaba sendo utilizado para, enfim, coisas mais importantes mesmo, como moradia, alimentação e outras despesas. E a gente sabe que, por exemplo, em 2022, a gente tem aí diversas empresas multimilionárias que dedicam milhões de reais à saúde dos seus colaboradores, para que eles performem as suas atividades de forma mais adequada. Com certeza, dentro de um projeto social que vive de lei de incentivo, patrocínios e tudo mais, não sobra muita coisa para cuidar de quem está aí cuidando, né? E é justamente esse gap que o Projeto Cura, sustentado pelo Movimento Livre de Saúde, vem para realizar. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais disso, assim, o que tu percebe de demandas que a ONG Caraíva Viva tem, que as pessoas que trabalham aí têm, e que ter acesso à ciência de vida, à saúde científica, à saúde acolhedora, à saúde como
a saúde como ferramenta e estratégia de felicidade, que é o que a gente tanto prega por aqui. O que que tu vê como janelas de oportunidade de melhorias da própria população que trabalha por aí? Então, vamos lá, né? Como eu já tinha dito, Caraíva tem uma questão geográfica muito complicada. Então, quando a gente fala de saúde, realmente a gente acaba protelando, a gente adia a ida ao médico, por exemplo, porque aqui a maioria da equipe, né? Eu acho que a gente deve ter um colaborador que deve ter plano de saúde. É um custo elevado para a gente ter um plano de saúde para quem trabalha aqui. Pela instituição, a gente realmente não consegue. Nós trabalhamos, a gente fala que cada ano é um ano, a gente depende de patrocínios, depende de projetos, e a gente dificilmente tem a verba do ano todo. A gente vai trabalhando, a gente tem um planejamento, no momento que entra uma verba do patrocinador, a gente vê o que a gente vai conseguir fazer com isso. E com certeza o cuidado, a saúde acaba sendo uma coisa que fica realmente para trás, que a gente está cuidando do outro, né? Como a gente falou. E hoje, quando a gente pensa, preciso ir no médico. E quando precisa ir, a gente tem que pagar um táxi, que daqui, hoje, o custo para ir para lá é R$ 500 um táxi para você chegar no médico, só para te levar, R$ 500 para te trazer. Se você dividir com alguém, ok, você consegue metade, 200, 250 para você ir. Para quem vai de ônibus, que é o caso da maioria das pessoas, a gente tem que sair daqui para uma consulta. Eu só posso ter uma consulta até 2 horas da tarde, até antes, até 1 da tarde, porque só tem um ônibus que vai de manhã, às 6 horas da manhã ele sai, e só tem um ônibus que volta, que sai de lá às 3 horas da tarde. E se eu perder, eu tenho que ficar lá, ou seja, pagar uma pousada, pagar meu jantar, pagar uma alimentação. Uma vez que a gente conversou, que na verdade foi a primeira vez que a gente entendeu que somos projetos com valores semelhantes e que o nosso projeto pode contribuir bastante com o projeto de vocês, tu me trouxe, logo depois que a gente conversou, uma situação bastante complexa que aconteceu aí próximo com uma adolescente que vocês conheciam. E tu me disse que é uma situação relativamente, não vou dizer comum, mas recorrente. Tu pode contar um pouquinho mais para quem está assistindo esse vídeo, de uma forma exemplificada, as situações que vocês, como instituição, precisam ajudar a manejar? Então, como eu falei, a gente é muito próximo à comunidade, a gente convive com as crianças dentro da instituição, mas a gente também conhece os pais, a gente é amigo dos pais, a gente conhece o tio, a família, a gente vê a realidade de cada uma das famílias. E esse ano em especial, a gente teve, foram 3 momentos, a gente teve perda de 3 adolescentes, né, nesse ano. Na verdade, um dia em que Caraíva, num dia de muita chuva, acabou a luz, ficamos 3 dias sem energia, e numa noite a criança não voltou para casa. E o pai veio recorrer à ONG, se a gente podia ajudar, procurar, e aí começaram as buscas, a gente começou de manhã, para 3 horas da tarde chegar o policial aqui e dizer que encontrou. Vem uma pessoa, na verdade, aqui com a gente, nós informamos o policial, estávamos aqui junto, os policiais acabaram se instalando aqui dentro, aqui virou uma rotina de investigação, a gente escutava, as paredes aqui são curtas, os telhados não são forrados, então a gente escuta tudo do lado. Então a equipe inteira vivenciou por mais de uma semana uma investigação pesada, vendo a comunidade de pessoas que a gente conhece entrando para ser interrogado pela polícia. Assim, foi um momento de muita tensão. A Caraíva Viva serviu de apoio para isso, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu, vamos dizer que se apoiar. Para isso, a gente teve outros 2 adolescentes, um que passou pela instituição, não estava mais, e o cuidado que a gente tem que ter, tanto com a comunidade, com as crianças, é uma coisa que, para a gente, eu digo, estamos preparados para tentar ajudar todo mundo, mas tem coisas que a gente não consegue. Eu fiquei te ouvindo falar, cheguei a ficar emocionado aqui com o nozinho na garganta em alguns momentos, porque eu não consigo imaginar, Carol. Eu de verdade, eu tento me colocar no lugar de vocês e eu acho que eu não tenho essa capacidade ainda, assim, porque conviver com crianças e adolescentes
que estão em uma situação de vulnerabilidade extrema e se colocando vocês em uma situação de vulnerabilidade é muito desafiador. E como médico, né, que trabalho diariamente com construção de estilo de vida, ou seja, ajudando pessoas a construírem pequenas ações que se repitam ao longo da vida delas, para que elas sejam mais felizes, eu acho que vocês precisam muito de ajuda. E em breve vai ser uma honra estar aí com vocês. A nossa ideia é que primeiro e segundo trimestre do ano que vem a gente esteja na ONG Caraíva Viva e por 3 semanas a gente vai estar trabalhando junto com as pessoas que trabalham na ONG para cuidar delas e também cuidar melhor ainda das pessoas que são atendidas pela ONG. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e logo logo o Projeto Cura chega aí para ajudar vocês a ficarem cada vez melhores. Ai, obrigada, obrigada. É realmente um prazer poder contar, como a gente fala, ouvir um pouquinho da gente, né? A gente que está aqui sempre cuidando, como você disse, essa oportunidade da gente poder falar da gente, da equipe, é muito legal, porque realmente, assim, não é por nada, porque estou aqui há muito tempo na Caraíva Viva, mas o pessoal que está aqui se dedica muito mesmo. Então, são pessoas especiais, que têm um cuidado especial com essa comunidade. Então, obrigada pela oportunidade de olhar para a gente. E eu trago aqui a Cris para essa parte do vídeo, gente, porque a Cris é o elo entre André e Caraíva Viva, né? Eu e a Cris a gente se conhece desde criança, lá no interior de Santa Catarina. E, Cris, te apresenta rapidinho para a gente, conta um pouquinho, bem voltado para essa parte do cuidado com a saúde mesmo, né? Eu já atendi a Cris foi a paciente zero do Projeto Cura, e é uma pessoa exemplar em cuidado com a saúde dela, mais que eu aí. E eu acho que as tuas percepções em relação à saúde dos teus colegas também podem ser bem válidas. Conta um pouquinho para a gente do que tu percebe aí. Essa é a Cris, tenho 27 anos, estou aqui em Caraíva há quase 2 anos, professora de balé, vim para Caraíva trazer um pouco de dança, conheci a Caraíva Viva Projeto pela parte da cultura e por aqui fiquei. E aí fui descobrindo o desafio que é você estar numa comunidade pequena e incentivar a arte para além da dança, para além de uma coreografia, né? Mas para a vida mesmo. Isso mexe comigo, isso é muito além do que eu esperava de viver da dança ou de ser uma professora. Legal. E o que tu observa nos teus colegas aí, assim? Como que tu vê o contexto de saúde mesmo, de autocuidado, de práticas que cuidam de si, dentro da galera que trabalha por aí? Então, a gente está indo para a semana de espetáculo, né? Se encaminhando aí para um fim de ano muito cheio. Então, eu aqui que cuido da saúde, que me movimento, que me alimento bem, estou exausta. O André me atendeu há 2 meses atrás, exemplar total. Agora eu já estou meio capengando aí nas rotinas, nas coisas, dando sangue mesmo para a gente ver acontecer. E quando a gente vê as crianças felizes, animadas aí para esse fim de ano, para mostrar o que elas aprenderam nas oficinas, tudo vale a pena. Mas nem tudo, né? A gente olha ao redor e a gente quer que todo mundo esteja bem, a gente quer estar bem também. Então, eu dobrei a terapia 2 vezes na semana, estou comendo melhor, estou dormindo um pouco menos, acordando um pouco mais tarde, diferente aí do que eu levava no ano, e vejo meus colegas um pouco menos, não sei, corretos, certinhos assim com isso, né? Então, a gente tenta se ajudar, tenta fazer com que todo mundo esteja bem, comendo bem, dormindo bem, trabalhando no horário correto, mas é inevitável que a gente se doe mais do que deveria. Finalizar esse vídeo tão especial e tão importante, que marca tantas coisas na história do Projeto Cura, principalmente, que é o nosso primeiro vídeo collab aqui do canal. Caraíva Viva vai ser a primeira ONG de fora que vai nos receber. A gente vai ter uma primeira edição aqui em Floripa, onde o projeto nasceu. Eu queria recitar uma das minhas poesias, que eu acho que tem muito, muito a acrescentar aos nossos propósitos, tanto o meu quanto de vocês, de quem chegou até aqui nesse vídeo, né? Quero ler, então, uma poesia que ainda não foi lida para ninguém, que saiu no dia 12 de novembro, agora de 2022,
cujo título é Bondade. Nós humanos fomos feitos para sermos bons. Quem não entrega bondade jamais conseguirá ser. O oposto da bondade é o egoísmo, que nos ronda todos os dias. O egoísmo te mata e te destrói. Só fica bem de verdade quem desce do pilar de soberania e solidariza-se com o outro. Quem olha no olho e está pronto para acolher. Quem sabe não julgar. Quem sabe amar e, de fato, colaborar. Que saibamos ser bons e ajudar quem precisa, independente de qualquer outra variável. E assim a gente encerra esse vídeo e que a gente consiga juntos espalhar ainda mais bondade por aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, André. Obrigada mesmo.